Olá, mais uma vez venho trazer esta preciosa palavra do Senhor ao seu coração, na certeza de que esta palavra, viva e poderosa, eficaz, movida pelo Espírito Santo, há de trazer você esclarecimento, visão e muita sabedoria para seguir os passos da palavra. O livro de Jonas, no capítulo 2, versos 1 e 2, nos diz assim: Então orou Jonas ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Creio que todos nós conhecemos a história de Jonas, e o conhecemos e o chamamos do profeta fujão. O profeta que recebeu uma ordem de ir à cidade de Nínive, mas por algumas razões resolve não obedecer ao Senhor. Mas eu quero informar a você algumas coisas importantes da vida de Jonas, porque ele recebe uma tarefa. Mas recebeu esta tarefa de ir à cidade de Nínive, que ficava a cerca de 800 quilômetros ao leste, para pregar aquela cidade. Jonas foi sucessor de Elias. Elias já havia morrido. E Jonas vive um período muito difícil. O povo estava rebelde à ordem do Senhor, ou seja, o povo não vivia mais em obediência à palavra como nos dias de Elias e de Eliseu. E para ele viver esse tempo onde o povo não quer ouvir a palavra, eu compreendo de muita dificuldade. Um profeta que é levantado para pregar a palavra e agora tem uma certa rejeição à palavra. Pior ainda, recebe uma ordem do Senhor para ir a Nínive. Você consegue imaginar um povo que era chamado de Deus, o povo de Israel, estava longe de Deus e agora ele tem a tarefa de ir num povo muito mais incrédulo. Comece a imaginar isso. Se ele não é bem recebido, se não vive dias de pregar a palavra e ser ouvido, agora ele tem que ir para um outro povo muito mais distante e pregar, e um povo muito mais rebelde. Este povo é conhecido mais à frente como um povo de sangue. Isso você pode ver no capítulo de número 2. A cidade lá em Mateus, capítulo 12, 38 a 40, Nínive é chamado da cidade de sangue. Tal foi o nível de distância que tiveram de Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que mesmo recebendo uma tarefa difícil, mesmo recebendo uma tarefa que aos olhos humanos era considerado impossível, Jonas se toma de algo muito ruim, que é desobedecer ao nosso Deus. Primeiro, possivelmente achou que a sua tarefa era impossível de ser cumprida. Mas eu quero lembrar a você o que o mestre fala no capítulo 10 de Marcos, no verso 27. Para Deus, nada é impossível. Se você recebe uma tarefa do Senhor, saiba que Ele está contigo, então é possível ser realizada. Não tenha medo de olhar o futuro se for sustentado pelo Senhor, de for caminhar com o Senhor. Jonas fica dentro do barco, que vai para uma outra cidade. Mas o que me chama a atenção é que mesmo no fundo do barco, Jonas é chamado a orar ao seu Deus. E olha que coisa espetacular. Jonas se declara servo do Deus vivo e que estava fugindo da ordem do Senhor. Foi quando ele foi jogado ao mar. Repare uma coisa,
esse profeta que por nós é conhecido como profeta Fujão, reconhece que é servo do Deus Todo-Poderoso. Você pode ver isso no capítulo 1 em diante, quando ele é convocado a orar ao seu Deus. Lá no verso 12, ele aponta para isso. Eu sou servo do Deus, então ore. E quando ele então é jogado. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda, que Jonas, lá no fundo do mar, no ventre de um grande peixe, tem uma sensação, uma lembrança, que mesmo estando no fundo do mar, dentro de um grande peixe, ele não veria mais o templo de Jerusalém. Amados, isso me chama a atenção, porque não espere chegar ao fundo do poço para reconhecer as grandezas de Deus. Não espere chegar ao fundo do poço para se lembrar das coisas maravilhosas de Deus. Não espere chegar no fundo do poço para se lembrar do poder de Deus sobre você e sobre todos aqueles que buscam ao Senhor de coração e que é submisso ao Senhor. No capítulo 2, nos versos 2 a 6, Jonas ora, Jonas se lembra, e mesmo ali ele ora ao Senhor. Mesmo estando no fundo do poço, mesmo estando no fundo do mar, mesmo estando dentro de um peixe enviado pelo Senhor, Jonas ora. Eu quero convidar você, a meio a tantos problemas que a vida proporciona, a fazer justamente isto, a clamar. Talvez você não precise esperar chegar ao fundo do poço para orar com intensidade, orar com fé e clamar ao Deus Todo-Poderoso. É tempo hoje de orar, é tempo hoje de clamar, é tempo hoje de crer no poder que tem o nosso Deus. Você é servo do Senhor? Clame. Mesmo em meio ao caos, não espere chegar ao fundo do poço, mas clame a Deus. Clame, peça a Deus. E sabe o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor, que Deus então enviou o grande peixe até a beira da praia. E então lançou Jonas ali. E no capítulo 3, verso 3, nós vamos ver Jonas pregando a palavra com autoridade e o povo se convertendo. Amado, não espere chegar ao fundo do poço para orar. Não espere chegar ao fundo do poço para obedecer ao Senhor. Não espere chegar ao fundo do poço para vir o desespero. Mas clame ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Viva a misericórdia do Senhor. Viva a bondade do Senhor e seja vencedor. Cumpra a sua tarefa no ministério que o Senhor te deu. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer a Ti, porque a Tua palavra é poderosa e que nós possamos vencer com Teu nome, porque para Ti nada é impossível e que possamos obedecer a Tua voz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esta e outras reflexões que lá nós temos.